Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. A igreja canta. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Aleluia. Ele é Deus. Mas se fechar, Creia. continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Aleluia. Bem, hoje, antes de colocar o tema, eu quero falar sobre comida saudável. Eu sei que tem muita gente aqui que gosta. Então, as pessoas elas estão procurando cada vez mais comer produtos orgânicos. E aqui na CBO, ela não está aqui hoje, mas tem uma pessoa que, semana passada, me deu um saco de bertalha que ela plantou num pedaço pequeno do terreno dela. E estava uma delícia. Nunca vi sem agrotóxico folha de bertalha tão grande num pequeno terreno. E eu já vinha pensando nisso, de colher alguma coisa. Eu moro em apartamento. Que horror, né? Mas é o que eu tenho, gente. O espaço mínimo, isso aí, a foto ficou tão terrível porque não tinha nem ângulo. É numa varandinha de um apartamento, o pedaço que eu coloquei aí, para começar a fazer a minha horta. Pegar uma salsa, pegar um coentro, pegar alguma coisa assim,
fresquinha e colocar na minha comida. Então, aí eu não sei nem plantar direito, fui no Hortifruti, comprei já a coisinha pronta, por isso que não está assim ainda muito bonita, porque foi bem atual, está bem atual. A que está mais bonita, eu não tirei ainda do negócio do hortifruti, por isso que ela está assim. A outra eu já coloquei terra, já dividi, separei, para que ela venha a crescer. Mas vai crescer. Aí, então, mesmo assim, então, é uma sugestão que eu quero dar aqui para vocês. Mas, na verdade, isso aí é só para descontrair, que agora nós vamos entrar no que interessa mesmo. Eu quero convidar a vocês, todos, a terem vontade de alimentar o espírito. Nós precisamos alimentar o nosso corpo com comida saudável, mas o convite hoje é para alimentar a fé. Alimentar a fé. Alimentar a sua confiança no Senhor. Então, o tema da mensagem é muita fé. Mateus 15, de 26 a 28. Eu coloquei muita fé porque na versão da linguagem de hoje está escrito exatamente muita fé. Muitos aqui, ou a maioria já conhece aquele texto da mulher que em algumas versões é cananeia, em outras versões sírio-fenícia, e tem versão, acho que na linguagem de hoje, é uma mulher estrangeira. Porque Jesus sai da Palestina e vai para Tiro e Sidom. Acho que é a primeira vez que ele faz essa viagem, saindo dali da Palestina, indo para uma terra estrangeira, para terras estrangeiras, Tiro e Sidom. Então, é lindo esse texto, mas vamos lá. Fé, ela pode ser entendida da seguinte forma. Opa! Será que não saiu? Eu gostaria que a gente lesse junto. Ainda que eu não saiba como nem quando vai acontecer, no meu coração eu tenho uma convicção: Deus vai agir em meu favor. Isso é fé. Mas aí não deu certo. Eu tenho que ter convicção que Deus vai agir em meu favor. Ele sabe, nós vamos ver por aqui, quando não dá certo, por que não dá? Deus está sempre no controle da situação. E essa semana, eu pensei em falar sobre fé. E comecei a fazer essa mensagem sobre fé. Só que eu não sabia, hoje, 8h30 mais ou menos, a minha filha me ligou pelo vídeo, e ela estava no hospital para ter o meu primeiro neto. A bolsa estourou de madrugada e ela foi, lockdown lá, tranquilo, 15 minutos chegou na maternidade. Só que ela estourou a bolsa, achou que fosse chegar lá e aconteceu. Ela não tem contração. Então, está lá na maternidade esperando, e a maioria dos países, eles pedem que alguém dali da recepção, que tem gente chegando que precisa de uma cadeira, não faz cesárea, é o último caso. Você tem que, só se não tiver mesmo jeito, vai morrer ou vai fazer cesárea. Então, vai fazer cesárea. Mas enquanto puder esperar, e aí eu não pude estar lá, não posso estar lá, né? Não vejo minha filha até bem, tranquila.
ela conhece o Senhor, ela sabe, orei com ela, orei com o marido dela, mas não é a mesma coisa, né? Você poder estar junto e dando força, mas aí eu falei, tem que falar de fé mesmo, né? Tem que ter fé. Teve uma hora que eu fiquei um pouco assim, escrevi até um negócio, pedi oração a todas as mulheres que oram, tem um grupo de mulheres que oram toda terça e toda quinta, e mais algumas outras que eu sei também que oram nos grupos pequenos, e pedi oração, porque a minha fé está firmada no Senhor. Então, a oração, realmente, depois de pedir oração, eu fiquei bem mais tranquila, porque filho é filho, né? Quem tem, sabe. Mas agora a gente vai começar, então, a ler esse capítulo 15, e nós vamos entender bem sobre fé, porque essa mulher aqui é um exemplo para nós. Tá bom? Vamos lá. De 21, volto para o tema, não precisa. Precisa não, né? Todo mundo sabe, né? De 15, de 21 a 28. Vamos ler junto, quem tiver a linguagem de hoje. Vamos ouvir, imaginando a cena. Jesus sai dali de onde ele estava, né? Estava na Palestina, e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele, vamos imaginar, a mulher chegando perto de Jesus e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Vamos imaginar a cena. E aí, para completar, mas Jesus não responde nada, então os discípulos que estavam ali com ele chegaram perto dele e disseram para ele: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu para a mulher: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, olha bem, a mulher, né? Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Aí ela diz: sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. E aí Jesus diz para ela: mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra, que é operante, que é viva, eficaz, e eu tenho certeza que em relação à fé, por mais que tenha pessoas aqui que também tenham fé, mas essa fé foi admirada pelo Senhor, a fé dessa mulher. Senhor, ajuda-nos a termos fé. Fé no Senhor, fé na sua proteção, fé que o Senhor está conosco, Jesus, todos os dias, como a tua palavra diz. Porque o nosso coração, a nossa mente nos engana, deixa que a gente, às vezes, nós nos deixamos ficarmos abatidos, preocupados, quando o Senhor fala exatamente o contrário. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos o que essa mensagem pode trazer de conselho para nós.
Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, o verso 28, no final, ele diz assim: mulher, você tem muita fé, disse Jesus, né? Bem, esse verso 28, eu comecei lá do final, mas por esse 28, eu chego a 3 grandes verdades que precisam estar em nós para que possamos vencer aquilo que todo mundo tem, lutas. Todos nós temos lutas. Todos nós temos que enfrentar essas lutas. Não adianta correr da luta, não adianta se esconder em algum lugar, não adianta deixar para lá, fingir que não tá, que a luta não existe, porque ela existe. Mas temos que enfrentá-los sozinhos? Não, com Cristo, com o nosso Deus. Nós podemos tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Voltando então para o texto, a primeira verdade que eu vejo aqui é que o sofrimento da sua filha, a filha da mulher, doía mais nela, mais na mulher do que na filha. Gente, não era assim que às vezes ela tinha um demônio, ela estava horrivelmente endemoninhada. Não sei se vocês já viram uma pessoa endemoninhada. Isso que essa mulher tinha pela filha dela. A mulher amava tanto a filha dela que ela, ao invés de falar para fazer com a filha, ela falava, tenha misericórdia da minha filha, ela falava, tenha misericórdia de mim. Aí você vai dizer assim, você que tem filho, gente, mas isso é óbvio, dói mais na mãe do que na filha, a gente vê isso, dói mais no pai do que na filha. Só que nesta época aqui não era como hoje, não funcionava dessa forma, como a gente faz hoje, que tudo é o filho, tudo para o filho, não era assim. Bem, o versículo é esse: certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Ela poderia ter dito: Senhor, tem misericórdia da minha filha. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas ela diz: tem misericórdia de mim. Por quê? De certa forma, ela está dizendo que o sofrimento da filha doía mais nela do que se ela mesma estivesse passando por isso. A visão que hoje a gente tem dos filhos não era a mesma visão dos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, criança, mulher, pessoas deficientes não tinham muito valor, não tinham muito espaço. Jesus, quando ele manda as crianças virem para o meio, toda vez que ele falava das crianças, deixar as crianças ouvirem, ele estava quebrando um paradigma, porque criança nessa época de Jesus não contava muito, não. E a visão que a gente tem hoje de criança, com tanto carinho, com tanta proteção, é uma construção, de certa forma, recente. Não era assim naquela época. Quando Jesus diz que o reino é daqueles que o recebe como criança, ele está falando justamente que o reino é dos improváveis. Que é isso, os improváveis? Daqueles que pela multidão são olhados. A multidão olha e vê as crianças, a multidão olha e vê os deficientes, a multidão olha e vê as mulheres, mas não são muito levados a sério, não são muito considerados. Talvez para aquela mãe, ela podia abandonar aquela filha, e ficava horrivelmente endemoninhada. Imagina, ela deveria bater na mãe, a mãe nem sabia expulsar demônio, ela deveria fazer coisas terríveis no lugar. Quando a garota passava, acho que todo mundo fechava a porta. Isso não está na palavra, a gente pode imaginar, né? Todo mundo, criança, saía correndo, nós não sabemos nem o tamanho, nem o nome da filha, nem da mãe, que a Bíblia não fala. Mas ela só sabemos isso, que horrivelmente endemoninhada deveria ser muito ruim de se ver e de se querer por perto. A mãe poderia chegar e falar: eu não aguento mais, eu vou internar essa menina aí em algum lugar que aceita gente com problema, eu vou botar essa filha aí, vou levar ela para
para as pessoas que cuidam disso, vou procurar algum profeta, sei lá, alguma coisa, vou largar a garota, ou vou deixar essa menina, porque ela era de Tiro e Sidom, próximo, morava próximo, então tinha deuses. Eu vou deixar ela lá para algum deus tomar conta, porque eu não estou aguentando mais. Mas essa mãe não fez isso, mesmo naquela época que criança não tinha a vida que tem hoje, vamos dizer assim. Ela vai e pede a Jesus, fica com a criança, independente do que era com a filha. Mas a fé que essa mulher tinha fazia com que ela olhasse para além. Além, muito além. Ela sabia, até isso, né? Ela sabia que a filha dela ia ficar curada por Jesus. Nós estamos vivendo dias marcados pela indiferença, o que é o caso que essa mulher não tinha, ela não era indiferente a essa situação. Mas hoje estamos perdendo a capacidade de chorar com os que choram. A pessoa está com um problemão, conta o outro, ó, entra aqui, sai ali, não está nem aí, é problema dele, não vou esquentar minha cabeça, não quero nem ouvir. Tem crente, gente, que fala assim, não me conta isso não quero ouvir não, isso é problema dessa pessoa, eu já tenho os meus. É assim que nós estamos vivendo, não é verdade? Creio que todo mundo sabe disso. Então, ainda que aquele que chora seja um irmão, um amigo, o pai, a mãe, as pessoas estão com o coração como se fosse um coração de pedra nos dias de hoje. Aquela mulher, ela vai ao Senhor e diz, tem misericórdia de mim, pois o que está acontecendo com a minha filha está acabando comigo. Ver a minha filha assim não é mole, está sendo terrível, estou ficando desesperada, desgastada, eu não aguento mais. Quem sabe a gente não esteja conseguindo. Agora estou falando para nós. Você pensa, você quer uma conquista de alguma coisa, mas você não consegue avançar. Ou então você não consegue vencer em alguma área da sua vida. Será por quê? Porque nos tornamos indiferentes à dor daqueles que estão à nossa volta. E o Senhor não quer que filho e filha dele sejam indiferentes ao seu irmão na fé, à sua irmã na fé. Mesmo que não seja irmão e irmã, o Senhor não quer. Óbvio que a gente não vai ficar procurando problema, ficar perto de gente que conta, mas é muito fácil. Não me comprometo, não me comunico com ninguém, não falo com ninguém, estou aqui, acabou, não quero saber, não quero saber não, tem coisa mais importante. É muito fácil. É muito fácil. Mas é um mal da atualidade que nós devemos prestar bastante atenção, que não adianta eu falar em línguas, não adianta eu expulsar demônios, não adianta eu ter todos os dons, porque está faltando o maior, que é o amor. Porque só quem não tem amor é que se torna tão indiferente às coisas que se passam na vida dos irmãos. Então, precisa pedir a Deus amor. A fé que movia aquela mulher é a fé que acreditava que a vitória é construída no solo das impossibilidades. Vamos ver quantas impossibilidades essa mulher tinha. Olha, vou colocar aqui. Olha quantas impossibilidades. Jesus, primeira coisa quase impossível, foi a primeira vez que Jesus sai da Palestina e vai para o território gentios. Era uma impossibilidade, mas aconteceu. Segunda que eu acho aqui, barreira social. De um lado uma mulher, do outro um homem. Era outra impossibilidade. Barreira étnica e cultural. De um lado, uma mulher cananeia, ou em outras versões, Ciro-fenícia. Do outro, um judeu. Outra impossibilidade que aconteceu. Outra, silêncio de Jesus. Você não vê na Bíblia Jesus
a pessoa perguntando, Jesus ficando totalmente em silêncio. E aconteceu, outra impossibilidade. Mas, a gente vê aqui, ó, o silêncio de Jesus. No 23, mas Jesus não respondeu nada. E os discípulos que não ajudavam, falaram ainda, mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. E Jesus respondeu, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus, a princípio, não dá esperança para essa mulher. Porém, o 24, Jesus diz isso, mas a mulher, ela nos ensina que acontecimentos como esse, de impossibilidades, não são para que nós desanimemos. Eu não posso me desanimar porque eu não tenho como ver o meu primeiro neto. Você não pode se desanimar por outra situação. E mesmo que ela demore muito tempo, nós não sabemos. Nós não podemos nos desanimar. Nós temos que olhar para essa mulher que, com todo o problema dela, ela creu em Jesus, ela teve fé, ela não desanimou. Que no seu coração as impossibilidades não te façam desanimar, mas te fortaleçam. Vê como essa mulher ficou forte? Ela teve coragem, ela nem quis saber que homem não falava como podia chegar perto, mulher não podia chegar perto de homem. Ela não quis saber de nada, ela enfrentou a tudo e a todos, a todas as impossibilidades e fez o que tinha que ser feito, porque ela queria conseguir o que ela precisava, a cura da filha dela, a libertação da filha dela. Então, é isso que nós precisamos ver. E terceira verdade que eu vejo, a fé que movia essa mulher era a fé que percebe os sinais da graça. Jesus nos dá a graça dele todos os dias, mas nós não percebemos os sinais da graça. E eu tenho, no verso 25, você pode olhar. Eu tenho aqui, para quem não tem. Então, ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse, Senhor, me ajude. Ela foi humilde. Jesus disse, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Isso era falar cachorros aqui, isso aqui era um costume da época, quando o judeu queria falar do estrangeiro, mas Jesus não falou com essa intenção, era uma maneira de falar dura, até hoje seria dura. Ele não falou com essa intenção, ele só quis falar, que ela entendesse que ele estava ali para os judeus, que não era ainda para ela. E aí, sabe qual é a coisa que mais está faltando nos dias de hoje? Não é o agir de Deus, porque Deus está agindo. Se vocês soubessem a quantidade de resposta de oração que o grupo das mulheres tem toda semana, terça e quinta-feira, é porque a gente não está, talvez, escrevendo, não esteja escrevendo e falando, pensando, mas na hora a gente glorifica a Deus, agradece, graças a Deus, nós pedimos e agradecemos, mas não falta, mas são muitas. É impressionante, é preciso orar. Está faltando a capacidade de ver o que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo. A prova de que Deus está fazendo é que eu e vocês estamos aqui, vivos. Saímos de casa, pegamos uma condução, qualquer que seja, chegamos até aqui inteiros, glória a Deus. Estamos aqui com saúde, glória a Deus. Não estamos, quem teve Covid, muitos aqui já tiveram, foram curados, graças a Deus. Ninguém daqui da CBO foi entubado, graças a Deus. Então, nós precisamos ver o que Deus está fazendo. E essa semana, eu peço a vocês que vocês comecem a perceber
os sinais da graça de Deus na sua vida. Se você nunca fez isso, pega um caderno velho que sobrou do seu filho, que não teve aula, ou ou compre um novo se você quiser, e comece a anotar dia após dia, pelo menos essa semana, para ver como é bom. Coloque ali o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo a cada dia na sua vida. Coloque só as coisas boas, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Coloque o que Deus tem falado ao seu coração. Coloque quantos livramentos que Ele tem dado a você e a sua família. Coloque quantos erros que você tem persistido. E Deus, mais do que paciente, tem sinalizado que é hora de você parar. E você não está vendo. Isso é graça. Isso é graça. Benevolência, misericórdia. E agora, para encerrar, eu gostaria que cada um pensasse em algo impossível para vocês. Impossível. Mas que você quer muito, precisa muito. E você não vai falar para ninguém, não vai falar alto, não precisa escrever para ninguém aqui ler. Você vai falar só para Jesus. Na verdade, a Bíblia fala que antes que a palavra saia da boca, Jesus sabe o que você está falando. Então, você pode até não falar audivelmente, pensar, Senhor, isso assim é impossível para mim. E eu peço ao Senhor, assim como o Senhor curou a filha dessa mulher, que era horrivelmente endemoninhada, hoje eu preciso disso, desse milagre que é impossível. Então você vai fazer isso, vai fechar seus olhos, vai fazer isso sozinho agora, e eu também vou fazer. Depois eu e você vamos ter oportunidade de darmos testemunho que Deus está aqui. Se você tem fé, porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então é preciso fé. Pedir é como a onda do mar, vai e volta, vai e volta. Sem fé, assim, fica balançando. Mas com fé é totalmente diferente.